Olá, amados, graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por mais uma vez me permitir entrar na sua casa, ter esse tempo com você. Nós chegamos na última aula sobre dons espirituais. Hoje nós vamos fazer as considerações finais sobre este tema que nos norteou por semanas. E eu desejo de todo meu coração que você tenha crescido, que você tenha aprendido, que você hoje seja um cristão que deseja mais dos dons do Espírito Santo atuando na sua vida. E eu quero começar reforçando um pouco o conceito. Muito disso nós já falamos, mas essa é a ideia da aula de hoje, é a gente recapitular e fechar o assunto, né, para que fique fresco para todos nós. Então, quando nós estamos falando sobre dons do Espírito, é importante a gente reforçar, querido, que é o próprio Deus que nos concede os dons espirituais. E quando ele faz isso, ele está partilhando algo da sua essência, da sua natureza. Então, isso é muito importante de nós considerarmos. Os dons que nós estamos buscando, né, não apenas os dons de 1 Coríntios, mas todos, nós vamos falar sobre outros hoje, eles são nada menos do que o próprio Deus em nós, fortalecendo as nossas almas, transmitindo revelação para o nosso entendimento, para a nossa mente, infundindo poder nas nossas vontades e operando os seus propósitos soberanos e cheio de amor e graça por meio de nós. Então, é isso que nós vivemos quando nós nos movemos nos dons. Nós somos canais da ação, da atuação, do propósito, da soberania de Deus, né? Quando nós falamos sobre dons espirituais, isso já foi mencionado, mas nós queremos reforçar nessa aula que encerra o tema, nós temos dons espirituais e dons ministeriais, tá? Basicamente, nós temos quatro passagens bíblicas que relacionam, que listam os dons, né? Os dons que estão mencionados no texto sagrado. É claro que nós não acreditamos, né, que essa lista ela é exaustiva, ou seja, todos os dons do Espírito eles estão ali listados. Eu creio que possam haver outros dons além dos que estão nessas quatro listas de dons, tá? Então, nós temos três listas que tratam sobre dons espirituais, né? Nós estudamos muito os dons, né, de 1 Coríntios, né? E a gente se debruçou basicamente nos dons de 1 Coríntios, que são os mais polêmicos, são os dons sobrenaturais. Depois tem uma lista em Romanos, né, no capítulo 12, que fala também de outros dons espirituais. E em 1 Pedro, capítulo 4, também tem alguns outros dons, né? E em Efésios, nós temos uma lista de dons ministeriais, que é um pouco diferente, né, dos dons espirituais, mas é concedido da mesma maneira pelo Espírito Santo e tem propósitos muito similares. Mas nós estamos falando aqui de dons de ministérios, tá? Então, querido, eu quero destacar aqui com você rapidamente os dons espirituais de 1 Coríntios. Nós já estudamos, por isso eu vou ser muito breve, capítulo 12, né, o versículo 1, depois do 4 ao 7, Paulo diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Né? Isso é o versículo 1. Depois ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios. Veja, dons e agora ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, aqui nós temos um ensino clássico, né, do propósito dos dons. Os dons foram dados pelo Espírito Santo para edificar, visando o bem comum. Né? Os dons eles são manifestos dentro do corpo de Cristo. Então este é o propósito. E há diferentes tipos de dons, de ministérios, há expressões diferentes, mas é o mesmo Deus que faz tudo em todos, como diz a palavra de Deus. E ainda em 1 Coríntios, né, nós temos aqui a lista dos 9 dons e nós estudamos todos eles, né? Então nós temos os dons de revelação, e a gente falou sobre palavra de sabedoria, de conhecimento, dom de discernimento de espírito. Esses dons, dentro da lista dos 9, eles
são relacionados como dons de revelação, né? Há uma revelação quando há uma palavra de sabedoria, de conhecimento, quando há um discernimento de espírito, isso tudo é revelação, né? E nós temos os dons de poder e os dons vocais, né? Completando os 9 dons: o dom da fé, da cura, de operação de milagres, então a manifestação de poder, e nós temos os dons que são exercidos de alguma maneira e usa a voz, a fala, por isso são chamados de dons vocais. A profecia, a variedade de línguas, né, ou seja, o falar em línguas e a interpretação das línguas. Tá? Esses são os dons que nós já estudamos, por isso eu estou sendo bem sucinto em tratar sobre eles. Depois, nós temos outros dons, e esses nós não passamos. Em algum momento comentamos, mas nós nos detivemos em estudar os dons de 1 Coríntios, né? Nós temos os dons espirituais, a lista de Romanos. Então, Romanos capítulo 12, do verso 6 a 8, a palavra diz: nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, e aqui ele faz menção mais uma vez sobre este dom, profetize na proporção da fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, dê ânimo, que assim o faça. Se o teu dom é contribuir, veja outros dons. Contribua generosamente. Teu dom é exercer liderança, faça com zelo. É mostrar misericórdia, exerça e faça isso com alegria. Então, Paulo mostra outros dons e esses dons, todos eles, de alguma maneira, distribuídos pelo Espírito, e aqui há um reforço. Se o teu dom é exercer misericórdia, exerça misericórdia, né? Em Romanos, nós temos uma lista aqui com 7 dons, né? Nós passamos por eles. Um deles está em Coríntios, né? Que é o dom de profecia. Então, nós estamos falando do dom de profecia, o dom do servir, o dom do ensino, o dom de dar ânimo. Veja que existem outros dons que nós também queremos. Nós também precisamos buscar. Nós não queremos apenas o dom de línguas, o dom de profecia, a palavra de sabedoria, de conhecimento. Nós precisamos querer e desejar o dom do serviço, o dom do ensino, o de dar ânimo, o dom da contribuição. Oh, que glória! Né? Pessoas que têm esse dom e Deus usa de uma maneira tão gloriosa para edificar o corpo. Dom de liderança, dom de misericórdia, né? São 7 dons espirituais listados aqui em Romanos, capítulo 12. Como nós falamos, existe uma terceira lista dos dons espirituais, está lá em 1 Pedro, capítulo 4. Né? A palavra de Deus diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Veja que em todas as listas o propósito é o mesmo, né? E aí ele diz: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, e aqui o falar é ensinar, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Ensine com o zelo de quem transmite a coisa mais sagrada possível, né? Se alguém serve, sirva, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem seja a glória, o poder e a honra para todos sempre. Então Pedro traz aqui alguns outros dons, né? O dom do ensino, da fala, o dom do servir, né? E louvado seja Deus, porque em todos eles nós vemos o mesmo princípio, né? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Né? Ninguém tem dom para servir a si mesmo, ninguém recebe um dom para viver fechado, né? Viver sem congregar, sem comungar, sem se importar com o outro. Não há sentido, nenhum sentido, se você não tem prazer na coinonia, na comunhão, não há sentido nenhum a distribuição dos dons do Espírito Santo. E aí, queridos, por último, nós passamos as 3 listas dos dons espirituais, perdão, e agora nós chegamos nos dons ministeriais, né, que é a lista de Efésios. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele, o Senhor Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Né? Nós temos aqui 5 dons ministeriais.
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que diz Efésios 4, versos 11 a 13. Esses dons ministeriais relatados aqui em Efésios, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, esses dons têm um propósito claro. Se você ler com atenção o texto, o propósito é claro. E o propósito é preparar os santos para a obra do ministério, para que a igreja, o corpo de Jesus Cristo, seja edificado. Todos esses dons, e aqui acho que cabe uma ressalva, a gente tem um pé atrás com apóstolos, profetas, né? A gente praticamente considera que tem o dom de pastor e mestre, vai. Mas a Bíblia diz que o Senhor estabeleceu todos esses dons ministeriais, né? E talvez por conta de toda a debandada, da bagunça que fizeram e colocaram a questão do apóstolo como um nível superior, porque é assim que a gente acabou vendo, né, as pessoas que se intitulavam apóstolos, porque podem ser falsos apóstolos, como a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né, alguns que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, né, essas pessoas se colocaram ali no apostolado como uma hierarquia, uma pirâmide. O apóstolo está acima dos demais. Isso não é uma verdade. Né? Existem papéis distintos. Né? Um apóstolo faz o que o evangelista não faz e o que o pastor não faz. Um pastor faz o que um profeta não faz e o que um mestre não faz. Cada um desses dons ministeriais tem um propósito claro e bem estabelecido. Né? E eu não tenho o direito de dizer, não, mas não existe mais apóstolos porque apóstolo tinha que ter visto a Jesus. E a gente sabe que existiram outros apóstolos que não foram testemunhas oculares de Jesus, né? E eles são listados como apóstolos. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a argumentação que nos é passada, e por muito tempo eu também acreditei nisso, pelo meio que a gente estava, pelo que a gente escuta, mas sendo muito sincero com o texto bíblico, nós precisamos declarar o que a palavra de Deus nos declara. E eu creio na palavra, e eu creio que todos esses dons têm um propósito, e esse propósito ele não se encerrou até o momento. Né? A vigência dos dons ministeriais fica muito claro quando nós lemos o texto. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Já alcançamos? Entendo que estamos caminhando para isso. Até que todos tenhamos o conhecimento do Filho de Deus. Temos esse conhecimento pleno e abundante. Estamos caminhando para isso. Até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu entendo que nenhum de nós chegou a essa maturidade e atingiu a medida da plenitude de Cristo. Portanto, fica muito claro para mim que a vigência dos dons ministeriais, e aí eu não posso tirar nenhum, até que todos alcancemos este lugar, essa maturidade e essa medida da plenitude de Cristo. É, Caro querido, eu quero agora entrar numa parte, depois de voltar ao conceito dos dons espirituais e ministeriais, né, lembrar você o que a palavra de Deus nos ensina, o que nós falamos ao longo dessas semanas. Não negligencie o dom que há em ti. Né? Sobre isso. A gente sabe que o Espírito Santo é aquele que distribui os dons, e ele faz isso como lhe apraz, ele distribui da maneira que ele entende, dom é presente, é dádiva, né? Mas nós somos encorajados a primeiro conhecer, a desejar, a buscar com zelo e com dedicação os dons do Espírito, os dons espirituais. Portanto, busque, deseje, né? Até mesmo os dons ministeriais. A palavra de Deus diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, ou seja, nós podemos desejar um dom ministerial, um dom espiritual. Então, cuidado para você não negligenciar o dom do Espírito Santo, ou até mesmo negligenciar o dom que ele já lhe concedeu. Muito cuidado com isso. Né? Este é o alerta que Paulo dá a Timóteo, seu filho na fé, quando ele diz: filho, não negligencie o dom que há em ti.
Não negligencie o dom que há em ti, né? E para esse mesmo filho na fé, esse moço, ele vai dizer um outro momento, na sua segunda carta, ele diz: Timóteo, mantenha viva, filho, a chama do dom de Deus que há em ti. Esse dom que você recebeu por imposição de mãos, mantenha viva a chama. Isso mostra que nós podemos apagar a chama do dom do Espírito Santo na nossa vida. E eu peço a você, não faça isso em nome de Jesus. Se você recebeu dom ou dons, não negligencie-os, por favor. Mantenha-os queimando no teu coração. Mas se você não recebeu ou acha que não recebeu, nós falamos disso semana passada, se disponha, se coloque à disposição, veja as necessidades do teu ambiente, né, e esteja disposto a responder às demandas e às necessidades. E o teu dom vai encontrar você. Se você acha que não tem dom, peça, peça ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que é Deus quem produz em mim e em você o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então peça, peça, pedi, pedi, dar-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Você quer? Peça para o Senhor e você receberá. Você quer? Olhe a tua comunidade, olhe a tua igreja, veja as necessidades, se disponha, esteja disponível para responder às necessidades e você vai acabar encontrando o teu dom na caminhada, conforme você caminha e responde às demandas que são apresentadas. Então já estou partindo para o encerramento, mas eu não posso encerrar sem passar por esse tema muito sensível, né? E a questão aqui que a gente precisa tratar, depois de recapitular tudo e fechar com esse tema, é o que acontece quando o crente cai? Ele perde o dom? Essa é a pergunta, né? E essa é uma questão importante, sem dúvida, que a gente não pode deixar de tocar nessa questão. Mas, sendo muito sincero, uma resposta curta, direta e objetiva diria: olha, não necessariamente. Quando o crente cai, ele perde o dom? Não necessariamente, né? Isso fica muito claro. É a mesma coisa que eu dizer para você, quando uma pessoa cai em pecado, se desvia ou está vivendo, enfim, na prática do pecado dentro da igreja, né, ela perde a salvação? É tão simples assim? Porque se a gente tem esse entendimento, né, então a gente entende que nós galgamos e alcançamos a salvação e detemos ela em nosso poder através da nossa obediência ilibada o tempo todo. E me parece que a Bíblia não ensina isso. Mas vamos por partes aqui. Os dons espirituais não são, queridos, retirados automaticamente quando alguém peca ou se desvia, enfim, cai na prática de um pecado, cai num pecado que de alguma maneira a gente considera, né, aquela pessoa caiu, né? Então, eles não são retirados automaticamente quando alguém se desvia, quando alguém cai. Simplesmente porque eles não são, os dons não são concedidos como uma recompensa pelo nosso caráter ou pela nossa maturidade. Os dons, eles são dádivas e eles são uma expressão da graça soberana de Deus. Então, não se trata da nossa impecabilidade, porque se fosse assim, ninguém teria dom, né? Mas vamos avançar um pouco, né? Talvez você fale: "Ah, eu não concordo assim, como que a pessoa vai se mover nos dons se ela está em pecado?", né? Isso realmente é um ponto a ser discutido. Mas por mais estranho que pareça essa afirmação que eu começo a fazer, ela tem base bíblica. Se você pegar isoladamente Romanos 11:29, a palavra de Deus diz: "Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis". Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aí nós podemos, né, aplicar isso, né, na questão dos dons espirituais, dos dons ministeriais como vocação, são irrevogáveis. Mas, é claro, a gente não pode nunca, não aqui, em qualquer outro tema, mesmo princípio,
Nós não podemos jamais estabelecer doutrina em textos isolados. Não dá para fazer uma doutrina tirando Romanos 11:29 de todo o contexto da Escritura e determinar que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis em todos os casos. As coisas não são bem assim. Nós precisamos dar uma aprofundada na questão. Que questão? Quando o crente cai, ele perde, né, o seu dom? Vamos aprofundar um pouquinho essa questão. Vamos pensar primeiro uma questão. Os dons espirituais, queridos, são manifestações da graça e não prêmio, recompensa pela nossa santidade. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro para todos nós. Deus concede dons aos seus filhos livremente para beneficiar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo. Isso independe da perfeição dos servos, dos vasos que vão receber esse dom, né? A gente sabe muito bem disso, né? Segundo ponto, o uso dos dons não é garantia de maturidade espiritual. Lembra como nós começamos a conversa lá antes de começar a estudar sobre isso? O uso dos dons, a manifestação dos dons, não é garantia de maturidade espiritual. Então, pessoas podem manifestar e operar nos dons e ainda assim ter áreas obscuras, áreas não tratadas na sua alma, no seu coração, deformidades de caráter. Corinto, né? A igreja de Corinto. Este era o problema daquela igreja, como nós falamos tanto sobre isso, né? Ela tinha todos os dons, uma abundância deles, mas tinha problemas seríssimos de um caráter cristão transformado. Então foi sobre isso que nós falamos de forma exaustiva. Então, se uma pessoa se desvia completamente e abandona a fé genuína, né? Essa pessoa abandona, e aí não estou falando de cair, não estou falando de se desviar por um tempo, por alguma circunstância, eu estou falando de apostatar da fé. Se uma pessoa abandona essa fé genuína e ela se torna uma apóstata, não, ela não perde apenas o dom, né? Ela perde tudo. Ela perde a comunhão com Deus, ela perde a salvação, ela perde a intimidade, ela perde todas as coisas e, claro, que consequentemente ela perde também os dons, ela perde absolutamente tudo, tá? Mas nós precisamos fazer uma distinção entre o cair, né, o tal do desviar-se e o apostatar da fé. Precisa ser feita uma distinção clara. Se uma pessoa, por exemplo, ela cai, ela erra, ela peca, ou ela está vivendo em algumas práticas, né, que vão fazer com que ela venha a tropeçar e cair, mas se essa pessoa se arrepende genuinamente, né, os dons que ela recebeu podem continuar ativos na vida dela, né, mesmo no período que ela está em pecado. Então a gente precisa sincerizar, né? Por exemplo, quantos pastores, quantos líderes estão exercendo seus ministérios, né? E há até uma unção sobre eles, há salvação, há coisas acontecendo, mas são pessoas que estão vivendo em pecado, né? E chega uma hora que Deus traz isso tudo à tona, e aí nesse momento que a gente diz, ah, a pessoa caiu. Na verdade, ela já caiu faz tempo. Aquele momento é apenas o momento em que se evidenciou publicamente o seu pecado. Se essa pessoa se arrepende, os dons continuam ativos. Vamos pensar em Davi. A gente pegou os salmos de Davi, que ele escreveu antes do pecado, né, do adultério com Betseba, do assassinato de Urias, e a gente arrancou tudo fora da Bíblia. Não, muitos daqueles salmos continuam falando profundamente ao nosso coração. Então, se uma pessoa se arrepende genuinamente, ela pode continuar, sim, fluindo nos dons, eles continuam ativos. Mas se uma pessoa ela rompe, né, que aí é a questão da apostasia, aí ela perde a comunhão e, portanto, ela deixa de fluir, né, nos dons e eles vão, evidentemente, cessar, porque há uma ruptura, né, entre Deus e seus dons, né, que de alguma maneira faz fluir através, né, das nossas vidas a sua vontade, o seu querer, né, mediante os dons que ele dá aos seus servos. Espero que tenha ficado claro isso para os irmãos. Então, a gente começou
essa série, né, falando justamente sobre essa realidade. E a gente vai terminar falando sobre essa realidade, né? Lembre-se que quando nós começamos, Deus me deu a direção de fazer uma pregação e o tema, foram 2 semanas que a gente pregou em cima disso, que era carisma sem caráter, um verdadeiro desastre. E a gente encerra, mais uma vez, pontuando neste conceito que é de fundamental relevância. Queridos, o exercício dos dons, o fluir, a manifestação dos dons sem uma vida de intimidade, santidade, sem uma vida de arrependimento, sem uma vida no altar, é perigosíssimo, tanto para quem ministra, como para quem recebe essa ministração. Então, nós não podemos esquecer jamais disso. Nós queremos os dons, queremos fluir, queremos nos mover nos dons, mas nós não podemos jamais negligenciar uma vida no altar, uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de intimidade com o Senhor, né? Não se esqueça disso, não repitamos o erro dos crentes de Corinto. E eu já encerro dizendo para vocês que os dons, eles são, sem dúvida, ferramentas poderosíssimas para que haja edificação mútua do corpo de Cristo, mas é o fruto do Espírito que sinaliza a maturidade na vida de um crente. Não são os dons, mas o fruto do Espírito. Então, nós começamos falando sobre isso, terminamos falando sobre isso. E eu desejo de todo o meu coração que você seja incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Deseje, anseie, busque os dons do Espírito. Responda às demandas e o teu dom vai encontrar você e você vai ser capacitado de forma sobrenatural pelo Senhor da igreja para exercer aquele ministério, aquele chamado, aquela atividade. Mas não negligencie jamais o caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Os dons são poderosíssimos, necessários e nós queremos, mas acima de tudo, nós queremos um caráter transformado que manifesta o fruto do Espírito como um sinal de uma maturidade cristã. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente PG. Esse é o último sobre dons espirituais. Vamos depois estudar outro assunto depois das férias. Nessas semanas nós vamos estar estudando, nos encontrando e partilhando as mensagens dominicais, para nós não entrarmos em outro tema agora, tem apenas 3 semanas para nós termos o tempo de férias, então nós vamos continuar nos encontrando e assim que voltarmos das férias, teremos um novo estudo para nos guiar por alguns meses. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por nos permitir entrar na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, através desses pequenos vídeos, e eu desejo de coração que você esteja aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.